Os gladiadores romanos não lutavam apenas pela vida na arena, mas a sobrevivência deles dependia de cada alimento que consumiam. Mas você sabia que a dieta deles foi projetada para transformá-los em máquinas de combate? Desde bebidas misteriosas até alimentos que hoje nos pareceriam estranhos, tudo tinha um propósito: mantê-los fortes, resistentes e prontos para enfrentar o impossível. Imagine por um momento que, em vez de carnes caras ou banquetes luxuosos, eles comiam cinzas. Sim, cinzas. E não é só isso, a dieta deles estava cheia de surpresas que você provavelmente nunca imaginaria. Hoje, vamos revelar o que esses combatentes do Império Romano realmente comiam e como cada mordida os preparava para lutar até o último suspiro. Não saia, o melhor ainda está por vir. Vamos começar com o alimento mais importante na dieta deles, a cevada. A cevada, um dos alimentos mais simples, mas ao mesmo tempo, um dos mais essenciais na dieta dos gladiadores. Embora hoje em dia esse grão raramente seja o protagonista das nossas refeições, na Roma antiga, era a base para manter esses guerreiros em sua melhor forma física. Cláudio Galeno, um dos médicos mais influentes da época, foi o primeiro a destacar a importância da cevada na dieta dos gladiadores. Em sua obra Alimenti, ele mencionou como os gladiadores consumiam grandes quantidades de cevada, não só pelo seu valor nutricional, mas com um objetivo muito mais estratégico: o ganhar peso. Por que ganhar peso? A resposta é simples. Os gladiadores precisavam de uma camada de gordura para protegê-los dos golpes durante os combates. Não se tratava apenas de ter músculos. A cevada lhes dava a energia necessária para resistir a treinamentos duros e batalhas intensas, agindo como um escudo natural contra os impactos mais fortes. E não era só Galeno que dizia isso. O historiador romano Plínio, o Velho, também mencionou em sua História Natural como a cevada concedia uma força impressionante aos gladiadores. De fato, os gladiadores eram chamados de ordario ou comedores de cevada por seu consumo excessivo desse grão. Imagine como, a cada mordida, a resistência e a força desses lutadores estavam sendo forjadas. De pão a sopas, a cevada era preparada de várias maneiras para garantir que sua energia nunca se esgotasse. Mas a cevada não era a única coisa que dava força. Os gladiadores também consumiam uma bebida surpreendente, e não é o que você imagina. Imagine estar treinando sem parar, seus ossos e músculos exaustos, e então beber uma mistura de cinzas? Parece estranho, mas essa era uma das bebidas que os gladiadores consumiam para melhorar sua força e recuperação. Uma mistura de água e cinzas, que poderia parecer um remédio de outra época, mas na verdade, tinha uma função vital. Pesquisas modernas revelaram algo fascinante: nos ossos dos gladiadores encontrados nas escavações de Éfeso, na atual Turquia, foi encontrada uma quantidade surpreendentemente alta de estrôncio, um mineral normalmente associado a suplementos para a saúde óssea. Essa descoberta sugere que os gladiadores consumiam uma bebida feita de cinzas vegetais ou minerais, talvez misturadas com vinagre ou água. E qual era o objetivo? Fortalecer seus ossos, ajudar na recuperação de lesões e garantir que eles pudessem suportar os rigores dos treinos mais intensos. Galeno, o médico romano, descreveu dietas ricas em minerais como essenciais para os lutadores. Em seus escritos, ele mencionou como certas bebidas minerais eram cruciais para a recuperação de ossos lesionados, sugerindo que os gladiadores poderiam ter bebido uma mistura semelhante à encontrada nessas escavações. Essa bebida não era apenas um remédio, mas uma verdadeira estratégia para enfrentar o desgaste físico dos combates. Os gladiadores não apenas lutavam com força, mas também com uma sabedoria nutricional ancestral. E embora os gladiadores bebessem essas misturas estranhas para manter seu corpo forte, o que comiam também desempenhava um papel fundamental. Aqui vai um dado surpreendente: os gladiadores comiam pouca carne. Se você imagina um gladiador comendo grandes pedaços de carne antes de cada combate, ficará surpreso ao saber que a realidade era bem diferente. Apesar de serem conhecidos por sua força e habilidade, os gladiadores romanos não comiam tanta carne quanto muitos pensam. Na verdade, a carne era um luxo reservado principalmente para as classes altas da sociedade romana. Na Roma antiga, a carne não era apenas cara, mas também considerada um alimento para ocasiões especiais. E,
Como muitos gladiadores eram escravos ou prisioneiros, eles não tinham acesso frequente a esse tipo de alimento. Em vez disso, os gladiadores consumiam principalmente carboidratos, que lhes forneciam uma fonte de energia mais constante e duradoura. Isso lhes permitia resistir a longos treinamentos e batalhas extenuantes sem se exaustiar rapidamente. Quando lhes era oferecida carne, geralmente era de cabra ou frango, e somente em ocasiões especiais, como após uma vitória ou em eventos cerimoniais. Mas a carne não era o componente central de sua dieta. Agora, vamos falar sobre o leite. Embora possa soar surpreendente, os gladiadores também consumiam poucos produtos lácteos. Galeno, o renomado médico romano, mencionava que, para os gladiadores, o leite não era o alimento ideal. Segundo ele, o consumo de leite deveria ser moderado, pois não fornecia a energia duradoura que os gladiadores precisavam para suportar seus treinamentos e combates. Em vez disso, alimentos como carboidratos eram muito mais eficazes. Então, por que não carne nem leite? Porque os gladiadores precisavam de energia constante e duradoura para enfrentar o regime exaustivo ao qual eram submetidos, e os carboidratos, como a cevada, eram muito mais eficazes para isso. Mas não era tudo apenas carboidrato. Eles também precisavam de proteínas para se manter fortes, e aí é que entravam as leguminosas. Embora a carne fosse um luxo raro na dieta dos gladiadores, havia uma fonte de proteína muito mais acessível e constante: as leguminosas. Feijão, lentilha e grão de bico eram uma parte fundamental da sua alimentação diária, e não apenas porque eram baratos e fáceis de armazenar, mas porque eram cruciais para manter a energia e a resistência durante os longos treinamentos. As leguminosas são ricas em proteínas, fibras e minerais essenciais. Galeno, mais uma vez, destacou a importância delas na dieta dos gladiadores. Em seus escritos, mencionou que esses alimentos eram ideais para aqueles que praticavam atividades físicas intensas, como os gladiadores. Segundo ele, as leguminosas forneciam a força necessária sem sobrecarregar o sistema digestivo, permitindo que os lutadores se mantivessem em forma sem sentir o peso da comida em seu estômago durante seus árduos treinamentos. Os gladiadores sabiam que as lentilhas e os feijões lhes davam a resistência necessária, sem a sensação de peso que uma carne pesada poderia causar. Além disso, as leguminosas os ajudavam a se manter fortes e robustos, o que era crucial para sobreviver aos treinamentos e às batalhas. Essa abordagem dietética lhes dava a vantagem de um fornecimento constante de energia, sem os picos e quedas que uma dieta rica em carnes poderia causar. Entretanto, as leguminosas não eram a única fonte de energia rápida para os gladiadores. Eles também contavam com um tipo de alimento que lhes dava um impulso instantâneo: as frutas secas. Em um combate ou treinamento, não há tempo para esperar que os alimentos sejam digeridos lentamente. Os gladiadores precisavam de energia rápida, e as frutas secas foram sua fonte de vitalidade instantânea. Figos, tâmaras e outras frutas secas eram essenciais em sua dieta, fornecendo-lhes um rápido suprimento de energia sem a necessidade de preparação complexa. Essas frutas não eram apenas uma delícia doce, mas também uma fonte concentrada de nutrientes e calorias. Os gladiadores podiam levá-las com eles durante os treinamentos ou até mesmo no combate, garantindo que tivessem um impulso energético quando mais precisavam. Além disso, as frutas secas eram fáceis de armazenar e transportar, o que as tornava uma opção ideal para a vida nômade nas escolas de gladiadores. Galeno, mais uma vez, mencionou as vantagens dos figos secos, destacando sua capacidade de fornecer energia imediata. A fibra das frutas secas também ajudava na digestão, permitindo que os gladiadores se recuperassem mais rapidamente dos esforços físicos e continuassem treinando por mais tempo. Graças às frutas secas, os gladiadores podiam manter seus níveis de energia estáveis sem recorrer a alimentos pesados ou difíceis de digerir. Esse impulso imediato os mantinha alertas e prontos para enfrentar os desafios mais exigentes. Mas, além das frutas secas, os gladiadores também consumiam vegetais, e entre eles, um dos mais importantes para a sua saúde e recuperação: o repolho. Na vida de um gladiador, força e resistência eram fundamentais para a sobrevivência, mas a recuperação também era essencial. Após intensos combates e treinamentos, os gladiadores precisavam de alimentos que os ajudassem a curar e repor os nutrientes perdidos. É aí que o repolho entra, um vegetal humilde, mas poderoso,
que não apenas fornecia nutrição, mas também possuía propriedades medicinais. O repolho era um dos vegetais mais valorizados pelos gladiadores romanos. Segundo Plínio, o Velho, ele não era apenas um alimento nutritivo, mas também era conhecido por suas propriedades curativas. Acreditava-se que o repolho ajudava a restaurar o vigor dos lutadores após as batalhas e acelerava a cicatrização de feridas e contusões. Sua capacidade de aliviar inflamações o tornava um remédio natural amplamente utilizado na época. Além do repolho, os gladiadores também consumiam grandes quantidades de folhas verdes, como o espinafre e a selga. Esses vegetais os ajudavam a repor vitaminas e minerais essenciais, como o ferro, que eram necessários para manter a energia e a vitalidade. Esses nutrientes eram cruciais para evitar deficiências que pudessem afetar seu desempenho nos treinamentos ou na arena. Galeno também destacava a importância de uma dieta equilibrada que incluísse tanto cereais e leguminosas quanto vegetais frescos. Os gladiadores precisavam manter seu corpo nas melhores condições possíveis, e os vegetais faziam parte dessa estratégia, ajudando seus corpos a se recuperarem mais rapidamente e a estarem prontos para o próximo desafio. E embora os vegetais e frutas fossem essenciais para a sua dieta, os gladiadores também usavam especiarias para dar sabor e, claro, para obter benefícios adicionais para a saúde. Em uma dieta simples e funcional como a dos gladiadores, o sabor poderia ser uma preocupação secundária. No entanto, ocasionalmente, os gladiadores também apreciavam um toque extra de sabor, e para isso, usavam especiarias e ervas aromáticas que não só melhoravam o gosto de suas refeições, mas também ofereciam benefícios importantes para a saúde. O alho e a cebola eram dois dos ingredientes mais comuns na dieta dos gladiadores. Eles não apenas davam um sabor forte e característico, mas também possuíam propriedades medicinais reconhecidas. O alho, em particular, é conhecido por seus efeitos positivos na circulação sanguínea e sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico. A cebola, por sua vez, também tinha propriedades anti-inflamatórias e ajudava a melhorar a digestão, algo essencial para aqueles que realizavam atividades físicas intensas. Galeno mencionou em seus escritos que o alho e a cebola eram perfeitos para aqueles que treinavam ou realizavam esforços físicos, pois ajudavam a manter o corpo em boas condições e a melhorar o desempenho. Essas especiarias não eram apenas parte da dieta diária, mas também desempenhavam um papel importante na resistência física e na recuperação dos gladiadores. O uso de especiarias não se limitava ao sabor, mas estava integrado em uma estratégia nutricional mais ampla, projetada para garantir que os gladiadores estivessem sempre em sua melhor forma para enfrentar os combates. Agora que falamos sobre os alimentos e as especiarias que faziam parte da dieta dos gladiadores, não podemos esquecer como esses alimentos eram preparados nas escolas de gladiadores para garantir que todos estivessem prontos para o combate. Nas escolas de gladiadores, conhecidas como Ludi Gladiatori, a comida não era apenas uma questão de nutrição, era uma estratégia bem organizada para manter os gladiadores em sua melhor forma física. Essas escolas não eram apenas lugares de treinamento, mas também centros de vida e preparação para os combates. Cada gladiador precisava estar pronto, não apenas pela sua habilidade de lutar, mas também pela sua capacidade de resistir ao desgaste físico da batalha. Os lanistas, os treinadores e proprietários dos gladiadores, desempenhavam um papel crucial para garantir que seus lutadores estivessem bem alimentados e cuidados. Considerados um investimento valioso, os gladiadores recebiam uma dieta cuidadosamente planejada para otimizar sua resistência e força. Os lanistas sabiam que um gladiador mal alimentado não só não renderia bem, mas poderia sofrer ferimentos graves durante os combates, o que afetaria a receita gerada pelas lutas. As cozinhas das escolas de gladiadores eram locais de produção em massa. Ali, grandes quantidades de comida eram preparadas para alimentar dezenas, às vezes centenas, de gladiadores. Escravos treinados como cozinheiros eram responsáveis por seguir as instruções dos lanistas para preparar alimentos que garantissem a energia e a recuperação necessárias para os lutadores. Médicos, como Galeno, também estavam envolvidos na gestão da dieta, adaptando-a de acordo com as necessidades de cada gladiador. Durante períodos de treinamento intenso ou antes de uma luta importante, a ingestão de certos alimentos era aumentada para garantir que os gladiadores pudessem alcançar o seu máximo potencial físico. A hierarquia dentro da escola de gladiadores também influenciava a dieta.
Gladiadores mais experientes, que haviam demonstrado suas habilidades na arena, recebiam alimentos melhores, como carnes e laticínios mais ricos, enquanto os novatos ou mais jovens consumiam uma dieta mais simples, focada em carboidratos e leguminosas. Neste ambiente, a preparação dos alimentos não era apenas uma questão de nutrição, mas uma parte fundamental da estratégia para garantir que cada gladiador estivesse pronto para a arena. Agora que você sabe como os alimentos eram preparados nas escolas de gladiadores, pense por um momento: a dieta pode realmente fazer a diferença entre a vida e a morte no combate? A resposta, como vimos, é um retumbante sim. Então, da próxima vez que pensar nos gladiadores romanos, lembre-se de que eles não lutavam apenas pela vida na arena, mas também eram sustentados por uma dieta estratégica projetada para mantê-los fortes e resistentes. Da cevada que lhes dava energia, às frutas secas que forneciam um impulso instantâneo, cada mordida foi pensada para garantir que eles sobrevivessem e prosperassem na arena. A comida dos gladiadores romanos nos mostra que, assim como eles, cada um de nós precisa de uma estratégia nutricional para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Não se trata apenas de comer, trata-se de comer de forma inteligente e com propósito. Se você ficou surpreso com tudo o que os gladiadores consumiam para se manterem em forma e prontos para o combate, não se esqueça de dar like neste vídeo. E se quiser continuar descobrindo mais segredos da Roma antiga e sua história fascinante, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.